A chuva desabava sobre São Paulo como um castigo. Na calçada fria, diante de uma mansão luxuosa, Marina apertava o filho recém-nascido contra o peito. Lucas tinha apenas 3 semanas de vida. Pequeno. Frágil. Tremendo. Atrás dela, a porta se fechou com violência. Um som seco. Sem volta. Lá dentro, o marido, Ricardo Azevedo, erguia um copo de uísque caro ao lado de outra mulher. Ria. Brindava. Convencido de que havia se livrado de uma esposa sem valor. Uma mãe sem dinheiro. Um problema a menos. Ricardo tinha certeza de uma coisa, de Marina não tinha nada. Mas enquanto a chuva molhava seus cabelos e o choro do bebê se misturava ao vento, um segredo silencioso começava a se mover. Um segredo capaz de virar aquela casa, aquela fortuna e aquela vida do avesso. Dedo indicador apontando para a direita. Fique até o final e escreva nos comentários: você teria forças para recomeçar depois de ser jogada na rua com um bebê nos braços? Dentro da mansão, o silêncio nunca significava paz. Era um silêncio pesado, sufocante, como o ar antes de uma tempestade. Marina sentia isso no corpo. Na pele. Na respiração curta. Era uma terça-feira de fim de tarde, e a casa cheirava a produto de limpeza forte. Marina esfregava a bancada de granito da cozinha havia quase meia hora. Não porque estivesse suja, mas porque Dona Celeste, sua sogra, exigia perfeição absoluta. Ainda está opaco, disse a voz fria atrás dela. Marina se virou devagar. Dona Celeste estava ali, envolta em um chale caro, observando a bancada como quem avalia um defeito humano. Não olhou nos olhos da nora. Nunca olhava. Já limpei 2 vezes, respondeu Marina, com a voz baixa. Ela não dormia direito havia dias. Lucas, o bebê, acordava a cada 2 horas. Cólicas. Choro. Exaustão. Mesmo assim, Ricardo havia decidido que mãe e filho deveriam dormir no quarto de hóspedes. Ele precisava descansar para os negócios. Meu filho trabalha 12, 13 horas por dia, continuou Dona Celeste. O mínimo que você pode fazer é manter a casa apresentável. Não é como se você contribuísse com mais alguma coisa. Marina sentiu o gosto metálico do sangue ao morder a língua. Não ia chorar. Não ali. Não na frente dela. Vestia um moletom simples e uma calça de algodão. Eram as únicas roupas confortáveis depois da cesariana. O corpo ainda doía. Mas dor física ninguém naquela casa respeitava. O som da porta se abrindo fez o estômago de Marina se contrair. Ricardo tinha chegado mais cedo. Ele entrou na cozinha sem olhar para ela. Alto. Elegante. O terno sob medida contrastava com o cansaço duro no rosto. Abriu a geladeira, pegou uma água com gás importada e bebeu tudo de uma vez. Boa tarde, disse Marina, tentando soar normal. Como foi o dia? Ricardo bateu a garrafa vazia sobre a bancada. Um inferno. Tudo depende dessa parceria nova. Se eu errar, perco tudo. Marina se aproximou por instinto, tocou o braço dele com cuidado. Ele se afastou na mesma hora, como se o toque queimasse. Não encoste em mim agora. Ela recuou. Engoliu seco. Hoje vem alguém importante para jantar, disse ele. Muito importante. Eu não sabia. Lucas precisa mamar em pouco tempo. Ricardo bateu a mão na bancada. Os talheres tremeram. Chega de desculpas com esse bebê. A mulher que vem hoje pode decidir minha carreira. Você vai subir, colocar um vestido decente e sentar à mesa sorrindo. Entendeu? Marina assentiu em silêncio. Sentiu os olhos arderem, mas não deixou cair uma lágrima. Pouco depois, o interfone tocou. Marina desceu já trocada, o vestido apertando a cintura sensível.
A campainha soou como um aviso. Quando a porta se abriu, Bianca Farias entrou como se fosse dona da casa. Confiante. Perfume caro. Salto alto. O beijo que deu no rosto de Ricardo durou mais do que devia. Que casa charmosa, disse Bianca, sorrindo. Um pouco tradicional, mas agradável. Ricardo sorriu diferente. Um sorriso que Marina não via havia meses. Marina, esta é Bianca, disse ele, sem emoção. Ela cuida da parte estratégica da parceria. Bianca olhou Marina de cima a baixo. A avaliou. Julgou. Sorriu com desprezo. A esposa. A palavra caiu como um tapa. Durante o jantar, Marina quase não falou. Bianca e Ricardo conversavam sobre investimentos, fusões, cifras milionárias. Riam. Trocam olhares. Os pés se tocavam sob a mesa. Marina viu. Sentiu. Entendeu. Naquela mesa, diante da sogra cúmplice e do marido indiferente, Marina percebeu uma verdade dolorosa. Ela não era mais esposa naquela casa. Era apenas alguém que ainda não tinha sido oficialmente descartada. A noite avançou pesada. O jantar terminou tarde, mas Marina mal percebeu. Subiu as escadas com o corpo doendo e o coração ainda mais cansado. Lucas chorava no quarto. Ela o pegou no colo, embalou devagar, sentindo o cheiro morno de bebê misturado ao perfume caro que ainda impregnava a casa. Lá embaixo, risadas abafadas. Taças tilintando. Ricardo e Bianca continuavam juntos. Como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, Marina desceu cedo. A cozinha estava um caos. Garrafas vazias. Pratos sujos. O cheiro azedo de álcool. Ricardo já estava lá, mexendo no celular, rosto fechado, olheiras profundas. Preciso do terno cinza limpo hoje à noite, disse ele, sem levantar os olhos. E não faça jantar. Vou chegar tarde. Marina respirou fundo. Sobre ontem eu me senti humilhada. Você permitiu que ela... Ricardo bateu o celular na bancada. Pelo amor de Deus, Marina. Não começa. Bianca é estratégica. Se eu precisar sorrir, sorrio. É assim que o mundo funciona. Você entenderia se tivesse trabalhado de verdade algum dia. Ela sentiu o chão ceder por dentro. Eu trabalhei, disse baixo. Na galeria. Antes de vender quadros para turista não é carreira, cortou ele, já pegando a pasta. Cuida da casa. E mantém o bebê quieto. Minha mãe reclamou do choro. A porta bateu. Marina ficou sozinha, sentada, olhando para as próprias mãos. Por um instante, pensou que não aguentaria mais um dia. Às 10h15, o telefone tocou. Ela atendeu sem esperança. A voz do outro lado era firme, educada. Disse seu nome completo. Falou de documentos, de uma herança, de cifras que pareciam irreais. Marina escutou em choque. Quando desligou, o mundo não era mais o mesmo. Ainda assim, ela escolheu acreditar que aquilo podia salvar tudo. Salvar o casamento. Decidiu preparar uma noite especial. Queria contar a verdade. Acender velas. Colocar os papéis sobre a mesa. Mostrar que não eram inimigos. Às 6h30, a porta se abriu. Ricardo entrou. Dona Celeste atrás. E Bianca. Com eles, um homem de terno simples carregando uma pasta. O que está acontecendo? Perguntou Marina, confusa. Ricardo não respondeu. Apenas apontou para o sofá. Senta. O homem abriu a pasta. Papéis deslizaram sobre a mesa de centro.
Estou pedindo o divórcio, disse Ricardo, num tom frio. Isso acabou. Marina sentiu o ar faltar. Eu tenho algo para te contar. Não quero ouvir, se interrompeu ele. Você não tem nada. Nada a oferecer. Vou te dar uma ajuda por alguns meses. Um apartamento pequeno. Depois, se vira. E o Lucas? A voz dela tremeu. Fica aqui, disse Dona Celeste. É um Azevedo. Marina se levantou num impulso. Vocês não vão tirar meu filho de mim. Ricardo riu, cruel. Eu tenho dinheiro. Advogados. Você não tem R$1. Quem você acha que o juiz vai escolher? Ela olhou para a lareira. O envelope estava ali. A prova. O futuro. Tentou pegar. Ricardo, escuta. Ele a empurrou. Não foi forte. Mas foi suficiente. Marina escorregou. Um vaso caiu e se quebrou. Chega, gritou Dona Celeste. Fora da minha casa. O advogado estendeu um papel. Ordem de desocupação imediata. A chuva começou lá fora. Forte. Sem piedade. 5 minutos, disse Ricardo. Ou chamo a polícia. Marina subiu correndo, pegou uma bolsa, fraldas, o essencial. Desceu com Lucas apertado contra o peito. Entregou as chaves. A porta se fechou atrás dela com um estrondo. Na calçada, sob a chuva fria de São Paulo, Marina ficou parada, tremendo, sem casa, sem marido, mas ainda sem saber que aquela porta não tinha se fechado para o fim. Tinha se fechado para o começo. A chuva continuava caindo quando Marina caminhou alguns metros sem rumo, o corpo tremendo não só de frio, mas de choque. Lucas dormia exausto em seus braços, alheio ao fato de que, minutos antes, havia perdido o lar. A rua parecia longa demais. Escura demais. Pela primeira vez, Marina sentiu medo de verdade. Ela parou sob a marquise de uma farmácia fechada e enfiou a mão no bolso do casaco. Seus dedos tocaram algo rígido. O cartão provisório que havia recebido naquela manhã. Ainda parecia irreal. O telefone, molhado pela chuva, vibrou outra vez. Marina respirou fundo e ligou. Doutor Eduardo Monteiro? A voz dela saiu fraca. Senhora Azevedo, eu imaginei que a senhora pudesse precisar de apoio imediato, respondeu ele, sério. Onde você está? 15 minutos depois, um carro preto parou diante dela. O motorista desceu rapidamente, abriu a porta traseira com respeito. Marina entrou sem dizer palavra. O silêncio dentro do veículo era acolhedor. Pela primeira vez naquela noite, ela sentiu o corpo relaxar. O hotel ficava na Avenida Paulista. Alto. Iluminado. Seguro. O gerente não fez perguntas. A suíte estava pronta. Cama aquecida. Berço improvisado. Chá quente. Quando a porta se fechou, Marina finalmente desabou. Chorou baixo para não acordar o filho. Chorou tudo o que havia engolido nos últimos anos. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Precisamos conversar com calma, disse o advogado. O que aconteceu ontem não muda os fatos. E os fatos são claros. Eles se encontraram ainda no hotel. Eduardo abriu uma pasta grossa sobre a mesa. Documentos. Certidões. Relatórios. Seu pai biológico, Antônio Vasconcelos, foi fundador do Grupo Friosul Logística, um dos maiores complexos de armazenamento refrigerado do país, se explicou. Ele faleceu há 3 meses. Não deixou outros herdeiros reconhecidos. Marina sentiu o coração acelerar. Minha mãe, ela nunca quis falar dele.
Ela tentou proteger você, respondeu Eduardo. Mas agora não há mais como esconder. Um exame de DNA confirmou. Você é a única herdeira. Ele fez uma pausa curta, como quem escolhe as palavras. O patrimônio total, considerando imóveis, participação industrial e ativos financeiros, está avaliado em aproximadamente 12,8 bilhões de reais. Marina ficou imóvel. Não era alegria. Era vertigem. Isso é grande demais. É responsabilidade, corrigiu ele. E poder. Mas o que você faz com isso é escolha sua. Marina olhou pela janela. A cidade acordava. Pessoas comuns indo trabalhar. Pensou em Ricardo. Na sogra. Na porta fechando. Na chuva. Eles não sabem, disse ela, quase em sussurro. Ninguém sabe, confirmou o advogado. Por enquanto. Em alguns dias, será público. Mas até lá, tudo depende do seu silêncio. Ela pensou por alguns segundos. Depois respirou fundo. Não quero vinganças, disse. Quero justiça. E quero proteger meu filho. Eduardo assentiu. Então vamos agir com inteligência. Naquele mesmo dia, Marina assinou os primeiros papéis. Recebeu acesso a contas, assessores, proteção. Nada chamativo. Nada público. À noite, sentada sozinha na suíte, Marina segurou Lucas e sussurrou. Mamãe vai consertar tudo. O que ela ainda não sabia era que, enquanto ela decidia salvar o próprio futuro, Ricardo acreditava que havia vencido. E essa seria a pior ilusão da vida dele. Os dias seguintes passaram como um fio esticado demais. Marina manteve-se recolhida no hotel, longe de olhares curiosos. Para o mundo, ela era apenas uma mulher recém-divorciada tentando se reorganizar. Para poucos, começava a se tornar algo muito maior. Ainda assim, por dentro, Marina continuava a mesma mãe exausta que acordava de madrugada para acalmar Lucas. Naquela manhã, enquanto embalava o filho perto da janela, o telefone vibrou. Uma mensagem curta do advogado: os documentos estão prontos. Quando quiser, podemos tornar tudo oficial. Marina fechou os olhos por um segundo. Poderia expor tudo. Poderia virar o jogo de uma vez. Mas algo dentro dela pedia cautela. Ela pensou em Ricardo. No rosto tenso. Na obsessão pela carreira. Pensou que, se soubesse da herança, talvez ele mudasse. Talvez o peso desaparecesse. Talvez o casamento pudesse ser salvo. Era uma esperança frágil, mas ainda viva. Decidiu fazer algo simples. Preparar um jantar. Contar a verdade com calma. Colocar os papéis sobre a mesa e dizer: não precisamos mais lutar. Passou a tarde planejando. Comprou ingredientes bons, nada extravagante. Queria normalidade. Acendeu velas. Separou o envelope com cuidado. Vestiu um vestido azul discreto, aquele que Ricardo costumava elogiar quando ainda a olhava. Às 6:30, a porta se abriu. Ricardo entrou primeiro. O rosto fechado. Atrás dele, Dona Celeste. E logo depois, Bianca. Marina sentiu o chão fugir por um instante. Não estavam sozinhos. Nunca estavam. O que é isso? Perguntou Marina, tentando manter a voz firme. Eu preparei o jantar. Precisamos conversar. Ricardo não respondeu. Apenas fez um gesto seco para que ela se sentasse. Não vai ter jantar, disse ele. Isso aqui é mais rápido. Um homem entrou logo atrás. Terno simples. Pasta na mão. Este é meu advogado. O coração de Marina começou a bater errado.
O advogado colocou os papéis sobre a mesa. O som do papel tocando a madeira ecoou alto demais. Estamos formalizando a separação definitiva, disse Ricardo. Sem drama. Eu tenho algo importante para te dizer, tentou Marina. Algo que muda tudo. Não me interessa, cortou ele. Você não tem nada que mude coisa alguma. Bianca cruzou os braços, observando tudo com um sorriso contido. Dona Celeste assentia, satisfeita. Você vai receber uma ajuda temporária, continuou Ricardo. 6 meses. Depois, se vira. Talvez consiga um lugar pequeno na periferia. Marina respirava com dificuldade. E o Lucas? Fica aqui, respondeu a sogra, seca. Criança precisa de estabilidade. Você não tem. Aquela frase doeu mais que o empurrão da noite da chuva. Vocês não podem fazer isso, disse Marina, levantando-se. Ele é meu filho. Ricardo riu, um riso sem humor. Eu tenho dinheiro. Influência. Advogados caros. Você não tem um centavo. O juiz decide fácil. Marina olhou instintivamente para a lareira. O envelope estava ali. Tão perto. Tentou alcançá-lo. Ricardo, escuta. Ele a interrompeu, segurando seu braço com força. Chega. Já decidi. O empurrão foi rápido. Marina escorregou. Um objeto caiu. Quebrou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Fora da minha casa, gritou Dona Celeste. O advogado estendeu outro papel. Desocupação imediata. A chuva começava novamente lá fora. 5 minutos, disse Ricardo. Ou chamo a polícia. Marina subiu correndo. Pegou o essencial. Desceu com Lucas nos braços. Entregou as chaves. Nenhum pedido de desculpa. Nenhuma dúvida. Quando a porta se fechou atrás dela, Marina entendeu, enfim, a verdade que vinha evitando. Ela não tinha sido expulsa por falta de dinheiro. Tinha sido expulsa porque eles acreditavam que ela não valia nada. E esse erro custaria caro. 4 semanas se passaram. O suficiente para que o choque virasse foco. O medo, disciplina. Marina não voltou à antiga casa. Não ligou. Não pediu nada. Enquanto Ricardo acreditava que ela estava sumida, Marina se reconstruía em silêncio. Naquela manhã, o céu de São Paulo estava limpo e frio. Em frente à torre espelhada da Frio Sul, carros de luxo chegavam sem parar. Era o dia da reunião decisiva. A fusão que poderia salvar ou afundar-se empresas inteiras. Executivos apressados cruzavam o saguão, falando baixo, tensos. Um sedã preto parou. A porta se abriu. Marina desceu com passos firmes. O corpo ainda carregava as marcas do pós-parto, mas a postura era outra. Traje de alfaiataria cinza grafite. Cabelo preso, preciso. Um relógio discreto no pulso. Nada chamativo. Tudo definitivo. Ao lado dela, Eduardo Monteiro caminhava com a serenidade de quem conhece o caminho. Está pronta? Perguntou ele, em voz baixa. Estou desde a noite em que fui jogada na rua, respondeu Marina, sem olhar para trás. No saguão, Bianca conferia o celular, impaciente. Vestido claro, sorriso ensaiado. Ricardo entrou logo depois, suando apesar do ar-condicionado. O último mês tinha sido cruel com ele. Dívidas acumuladas. Pressão por resultados. A mãe cobrando. Bianca perdendo a paciência. A fusão era a última carta. Ricardo avançava em direção aos elevadores quando quase esbarrou em Marina. Olha por onde anda, começou, irritado.
Parou. Travou. Piscou 2 vezes. Marina? Ela se virou devagar. Olhou-o de cima a baixo. O mesmo olhar que ele tantas vezes usou contra ela. Você parece cansado, disse, tranquila. Dormiu mal? Ricardo engoliu seco. O que você está fazendo aqui? Perguntou. Como entrou? Isso aqui não é lugar para você. Bianca se aproximou, avaliando Marina com um incômodo visível. Nossa, um visual novo, comentou, falsa. Quem pagou? Arrumou algum benfeitor? Marina ignorou. Manteve os olhos em Ricardo. Não vim pedir nada, disse. Vim trabalhar. Ricardo soltou uma risada curta, nervosa. Trabalhar? Aqui. Você acha que isso é uma brincadeira? Eduardo deu um passo à frente. Senhor Azevedo, disse, firme. A senhora Marina tem uma reunião às 10. Ricardo reconheceu o advogado na hora. O rosto perdeu cor. Reunião? Repetiu. Com quem? Marina ergueu um cartão e o entregou ao segurança. O leitor apitou. As portas do elevador executivo se abriram. Com o conselho, respondeu ela. Isso é impossível. Gritou Ricardo. Esse elevador é restrito. O segurança não se mexeu. Credenciais válidas, senhor. Marina entrou no elevador. Antes que as portas se fechassem, olhou para Ricardo mais uma vez. Nos vemos lá em cima. As portas se fecharam. O silêncio ficou pesado. Bianca encarou Ricardo, desconfiada. O que está acontecendo? Ricardo não respondeu. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo que não conseguia controlar. Medo. No 40º andar, a sala de reuniões aguardava. Mesa longa. Cadeiras ocupadas por rostos atentos. Uma cadeira vazia na cabeceira. Marina entrou. O murmúrio cessou. Ela caminhou até a ponta da mesa. Não se sentou de imediato. Colocou a pasta sobre a madeira polida. Bom dia, disse, Clara. Meu nome é Marina Vasconcelos. E a partir deste momento, esta reunião começa de verdade. Lá embaixo, Ricardo ainda não sabia. Mas o jogo já tinha mudado de dono. A sala do conselho ficava no último andar. Vidros do chão ao teto. A cidade inteira aos pés. Homens e mulheres experientes ocupavam seus lugares em silêncio, pastas abertas, olhares atentos. A cadeira da presidência permanecia vazia. Até aquele momento. Marina parou atrás dela. Não se apressou. Deixou que todos a observassem. Alguns cochicharam. Outros franziram a testa, tentando lembrar de onde conheciam aquele rosto. Bom dia, disse ela, por fim. Vamos começar. Sentou-se. O impacto foi imediato. As portas se abriram novamente. Ricardo entrou à frente, seguido por Bianca e 2 analistas. Ele caminhava confiante, já ensaiando mentalmente a apresentação. Parou no meio do caminho. Congelou. No centro da mesa, na cadeira que ele sonhava ocupar um dia, estava Marina. Não a esposa humilhada. Não a mulher da chuva. Outra pessoa. Inatingível. O que é isso? Murmurou Bianca, pálida. Por que ela está sentada ali? Ricardo avançou 2 passos, o rosto vermelho. Com licença, disse alto. Houve um erro grave. Essa mulher não faz parte desta reunião. Ninguém respondeu. Os conselheiros não olhavam para ele. Olhavam para Marina. Ela entrelaçou os dedos com calma.
Senhor Azevedo, disse, com voz firme. Está atrasado. Sente-se. Estamos esperando sua proposta. Ricardo riu, nervoso. Você enlouqueceu? Retrucou. Você não sabe o que está dizendo. Levanta dessa cadeira agora. Antes que Marina respondesse, Eduardo Monteiro pigarreou. O som ecoou como um aviso. Senhor Azevedo, disse ele. O senhor está falando com a acionista majoritária do Grupo Frio Sul Logística. Detentora de 52% das ações com direito a voto. E presidente deste conselho. O ar saiu dos pulmões de Ricardo. Isso é impossível, balbuciou. Ela não tem nada. Tinha, corrigiu Eduardo. Até ser colocada para fora da própria casa com um bebê nos braços. Um murmúrio percorreu a sala. Bianca deu um passo para trás. Distanciou-se instintivamente de Ricardo. Marina inclinou levemente a cabeça. Pode começar, disse ela. Convença-me de que essa fusão merece existir. Ricardo sentou-se devagar. As mãos tremiam. Tentou falar. A voz falhou. Há sinergia entre as empresas. Mais alto, pediu Marina. Não ouvi. Ele respirou fundo. Seguiu. Errou números. Pulou tópicos. Confundiu dados. Cada palavra parecia pesar toneladas. Marina deixou que ele se expusesse. 10 minutos longos. Humilhantes. Então levantou a mão. Basta. Abriu uma pasta. Sua proposta valia nossa divisão refrigerada em 3 bilhões de reais, disse. Nossa auditoria interna, concluída na semana passada, aponta valor real acima de 5 bilhões de reais. O senhor tentou nos subavaliar para garantir bônus pessoal. Ricardo tentou protestar. Além disso, continuou Marina, sua empresa está alavancada além do aceitável. Se esta fusão falhar, vocês entram em inadimplência em menos de 40 dias. Silêncio absoluto. Vocês vieram aqui achando que não haveria herdeiro. Que poderiam desmontar esta empresa por dentro, concluiu ela. Erraram. Marina se levantou. Todos os conselheiros fizeram o mesmo. A proposta está rejeitada. E mais, o nosso departamento jurídico abrirá investigação por práticas predatórias. Ricardo se levantou num impulso. Marina, por favor, sua voz quebrou. Eu perco tudo. Ela o encarou. Fria. Você perdeu tudo quando fechou aquela porta. Fez um gesto discreto. Segurança. 2 homens se aproximaram. Bianca, lívida, afastou-se. Eu fico com quem vence, disse, rápida. Marina sorriu de lado. Então escolheu errado. Ambos foram retirados da sala. Quando a porta se fechou, Marina respirou fundo. Olhou para a mesa. Agora, disse, vamos falar de crescimento. E, naquele instante, ficou claro para todos. A mulher que fora desprezada. Agora decidia destinos. 6 meses depois, São Paulo brilhava de outra forma para Marina. Não era mais a cidade fria que a expulsara numa noite de chuva. Era o lugar onde ela havia se reerguido. Naquela noite, em um evento beneficente discreto, Marina caminhava com serenidade, sem buscar aplausos. Não precisava. Tudo o que importava estava longe dos holofotes. Enquanto conversava com alguns executivos, ouviu